Louvamos a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui, cooperando junto com o CAPED, trazendo para os nossos irmãos uma ferramenta, uma aula que pode estar fortalecendo, enriquecendo o estudo de cada um na apresentação das escolas dominicais. Diante da lição que nós temos hoje, já na lição 4, que nós estaremos estudando sobre o herói reformador. Está aqui conosco nosso querido amigo, o irmão Sérgio, que também é o responsável aí, com a graça de Deus, né? Nos trouxe essa lição muito rica, ricos ensinamentos, nos fez viajar no tempo, né? Isso é muito bom e vamos continuar aprendendo aqui com essas lições. Desde já os irmãos tendo a lição em mãos, né? Temos aqui como leitura Romanos 5, 1 e 2. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O Sérgio também estará fazendo a apresentação. Amém. Paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, pastor Evandir. Deus seja louvado por mais uma videoaula que a equipe do CAPED está gravando. E a nossa intenção aqui é poder discutir um pouco sobre esse herói reformador e, com a graça de Deus, possamos tirar valiosas lições da vida e obra de Martinho Lutero. Sim, muito bem, né? Martinho Lutero, o personagem que estaremos estudando um pouco nessa lição. É bem verdade que é um personagem bem conhecido, né, da igreja, né? E já até li um comentário que dos reformadores ou dos escritores antigos é uma das pessoas que mais tem livros escritos, né? Então, talvez seria repetir muito sobre Lutero, algo que os irmãos já têm um pouco de conhecimento. Então, gostaríamos nessa oportunidade de refletir também sobre o que tem levado, né? E o porquê de tudo isso ter acontecido. Isso é bastante importante. Diante de uma escola bíblica dominical, em que nós não sabemos muito, não conhecemos assim o grupo de alunos, é muito misto, né? Então é sempre bom nós levarmos todas essas lições não somente como um pensamento histórico, mas mostrar que a palavra de Deus é que está agindo para que tudo isso viesse a acontecer, né? Tanto os que tivemos para trás, aí, como os pré-reformadores, né, que apareceu na lição de número 3, e também a lição de número 4 de hoje, a gente vai observar que o que levou Martinho Lutero a realizar esse feito foi o conhecimento, aprofundamento e busca da palavra de Deus. Então, mostrar aqui, muito importante, né? Não só conhecer um pouco dessa história, mas mostrar, muito importante, é que o buscar, o conhecer e o estudar a palavra de Deus pode fazer de qualquer um de nós uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade a qual nós estamos inseridos, né? A Lutero coube uma influência muito grande. Mas a mim e a você também caberá uma influência, talvez em caráter menor, mas também haverá algo que nós podemos influenciar observando a palavra de Deus. Isso no apanhado geral, acho que cabe para todas as lições, né, transparecer isso para a escola bíblica dominical, para que o aluno não venha a pensar que estamos apenas estudando história. Nós temos na Bíblia, a exemplo, no Antigo Testamento, os livros históricos, né? E o ler um livro histórico da Bíblia não é somente ler uma história, mas é também ser tocado e ver como Deus agia através da vida daquelas pessoas, né? Então, que essa lição também sirva nesse mesmo caminho de entender, olhando para essas pessoas, olhando como Deus agiu neles, que também possa agir em nós, que nós possamos também ser instrumentos de Deus. Nossa primeira introdução aqui, colocado sobre... Primeiro ponto, né, Martinho Lutero, o herói reformador.
E sempre quando eu penso em falar um pouco sobre Martinho Lutero, sobre reforma, reformador, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que reforma ou reformador não é um tema que está distante da Bíblia, né? Porque, mas onde está escrito na Bíblia? Não, não vai estar escrito em lugar nenhum. Mas nós vamos ver vários homens de Deus que foram usados como reformadores, né? Por quê? Porque eles usavam a palavra de Deus para corrigir um grupo de pessoas que estava seguindo o caminho errado. Então, o próprio Jesus, ele foi um reformador religioso, né? Ele realizou uma reforma na religião do povo ao qual ele estava inserido. Nós vamos ter reformadores na parte de governantes, né? Em que Deus levantava homens, levantava profetas para reformar líderes e governos, né? Então eu vou só citar aqui alguns exemplos de reformadores na Bíblia, né? Depois o professor pode estar lendo com calma. Por exemplo, Elias, né? Que foi uma pessoa que pregou contra a conduta do rei Acabe. Então você vai ter em 1 Reis capítulo 20, o Micaías, que também contra o rei Acabe, que na verdade esse foi um dos que mais deu trabalho aí, né? O Acabe, o Eliseu contra o Jorão, o Daniel lá na Babilônia, né? João Batista diante de Herodes, né? Ele pregava uma mudança de conduta de um governo, né? E também os próprios discípulos, né? Pedro e João diante do Sinédrio. E como reformadores religiosos, nós vamos ter vários também na Bíblia. Reformadores religiosos, nós temos Asa, temos Jeú, Joiada, no Antigo Testamento Ezequias, né? E o próprio Jesus, como dissemos, né? Jesus foi um reformador religioso, né? João Batista também. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para esse tema reforma ou reformador, não é um tema que está longe da Bíblia. Então, nós podemos levar isso também para dentro da palavra e ver como essas pessoas agiam, buscando o livro da lei, lendo o livro da lei e olhando para a maneira em que os líderes e governantes conduziam as coisas e chamá-los para mudança, né? Esse foi o foco de Lutero, chamar para uma mudança. E não havendo a mudança, depois nós vamos chegar lá, acabou havendo uma divisão, né? Mas na verdade ele chamou para que houvesse um conserto. É bem verdade essa questão aí que o pastor colocou em relação aos reformadores, né? E quando nós olhamos para o contexto que Martinho Lutero está inserido, nós vemos que a reforma, eu penso que se não fosse por Martinho Lutero, seria por alguém ali da sua época, porque a sociedade em si estava pedindo. A própria igreja em si, muitas pessoas estavam pedindo uma reforma contra os abusos, ali no caso do clero, do papado, né? Nós vemos que o misticismo, né, o imaginário humano estava muito em alta, tudo era motivo para se levantar dinheiro, tudo envolvia dinheiro, tudo envolvia prostituição, né? O Liardo, no seu livro Generais de Deus, que é uma obra que eu recomendo o professor a pesquisar para essas aulas, ele diz que o clero estava banhado em prostituição, adultério, bebidas, tudo aquilo que Martinho Lutero e que as pessoas piedosas viam contrários à palavra de Deus. E Martinho Lutero surge nesse cenário como alguém dedicado aos estudos. Lutero ele vem nos ensinar, muito antes mesmo de se tornar um grande reformador, a vida de Lutero já nos ensina. Nos ensina primeiro a dedicação, né, aos seus estudos. E é algo que é exigido daquele que quer trabalhar, que quer pregar a palavra, a dedicação aos estudos. Depois, nós vemos uma pessoa com sede de Deus, né? Claro, Lutero estava buscando nas fontes erradas, mas a sua busca na fonte errada levou à fonte correta, que é a palavra, como o irmão bem colocou. E nós vemos que o contexto da reforma acontece por quê?
aparece ali na Alemanha um pregador muito eloquente, Juan Tetzel. E o Tetzel ele começa a pregar, mas na intenção de arrecadar fundos para a construção, para uma reforma ali da Basílica de São Pedro. E ali, diante dessas atrocidades que ele pregava, entre elas dizer que ao cair a moeda no cofre, a alma dos que estavam no purgatório iam direto para o paraíso, né? Os mercadantes da fé, os mercadores da fé que apareceram ali na época de John Hus, continuava agora, só que na figura de Tetzel. E aí, diante disso, Lutero, em 1517, ele vai fixar suas 95 teses, né? Só um adendo, quando nós vemos Lutero, lemos na história, Lutero em 1517, fixar suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, nós podemos pensar assim, Lutero fixou ali na intenção de já trazer a reforma. Mas não, aquilo era uma prática comum. Vamos dizer que ali foi o primeiro post, né, que causou uma revolução, no caso, trouxe uma reforma, né? O Lutero, quando ele faz isso, era costume da época. Toda vez que alguém tinha uma ideia para debater, ele fixava nas portas ali dos castelos ou das igrejas principais as suas teses, numa intenção daquilo se tornar um debate. Então, o Lutero, ele, na verdade, está chamando o seu opositor ali, o grande pregador Tetzel e todo o clero da Igreja Católica, para uma discussão sobre o que Cristo requer para que as pessoas sejam salvas. E claro, Deus utilizou desse post, por assim dizer, e trouxe ali, deu início à grande reforma, no qual daqui a pouco falaremos um pouco mais. Mas o contexto da reforma é isso. O irmão trouxe aqui nomes como Elias, Eliseu, Daniel, João Batista, e todos esses nomes eles aparecem em um momento que a sociedade está clamando. Sim. Dentre eles eu gosto muito de João Batista. Eu acho que João Batista ele nos traz uma história de reforma, porque as pessoas, assim como na época de Lutero, os pobres, né, se você não conhecesse alguém ali da elite, você não tinha acesso ao templo, né? Os grandes historiadores eles vão dizer que as pessoas pobres, principalmente, ficavam fora da igreja, né? Ou quando entravam, sentavam no chão, porque as cadeiras eram alugadas, né? Ou tinham nomes. Então, e nós vemos que Deus não estava mais falando ali. E João Batista se levanta nesse mesmo contexto. Ele prega fora do templo por quê? Porque Deus não estava mais lá dentro do templo. Lá só estavam os homens. E toda reforma, ela começa assim, quando os homens colocam Deus para fora do templo. Aí Deus precisa ir lá buscar alguém para trazer essa reforma. Sim. E dentro desses nomes que eu coloquei, ele citou João Batista, nós observamos, por exemplo, que eu estava lendo aqui sobre Lutero, uma batalha pessoal, porque Lutero era uma pessoa de um elevado conhecimento intelectual, muito inteligente. E estudava, muito dedicado ao estudo. E isso fez com que ele conseguisse galgar posições eclesiásticas dentro da Igreja Católica, né? Então, eu li que ele foi responsável por cuidar de 11 mosteiros, né? Então, ele tinha privilégios, tinha regalias, tinha pessoas que ele estava de pronto para servir. E, de repente, o que ele começa a ver? Ele começa a ver que algumas coisas não estavam bem, só que falar também o colocava em risco tudo aquilo que ele já estava conquistando dentro da sua carreira, dentro da própria igreja, né? Então, houve uma batalha espiritual para que Lutero também fosse esse arauto, levantasse a sua voz.
João Batista, sendo filho de sacerdote, ele poderia ter seguido uma carreira sacerdotal. Não teria sido o profeta que Jesus depois foi honrar lá na frente. Então, Lutero ele também se deparou com essas mesmas situações, enfrentou essa batalha espiritual dentro dele mesmo, por saber que se calar não ia acontecer nada, ele ia continuar gozando dos privilégios, das coisas que ele possuía, ou falar e, de repente, ser excluído, excomungado, que foi o que acabou acontecendo, né? Então, nós vemos em Lutero também isso, esse desprendimento, né? Essa abnegação de não se prender àquilo que as coisas terrenas estavam levando, mas em fazer a vontade de Deus, né? Então, isso também serve de lições para nós. Muitas das vezes nós podemos estar em um ambiente de trabalho, escolar, e de repente alguma coisa que não condiz com a verdade chega até nós e nós podemos ter essa batalha espiritual que Lutero enfrentou. Se calo, fico conivente, ou vou e falo a verdade, e pode acontecer comigo o que aconteceu com Lutero, né? Então isso para nós também são lições, queridos irmãos, que nós vamos tirando dentro de um contexto histórico, para que a nossa escola dominical não fique apenas um apanhado de informações, né? Haja vista porque nós podemos ter uma classe muito mista e os irmãos vão gostar mais que você leve tudo para dentro da Bíblia. E então é possível você trabalhar essa lição usando a própria palavra de Deus e vendo como ela agiu na transformação dessas pessoas e de outros exemplos dentro da própria Bíblia e levar isso para aplicação pessoal também. Um exemplo que a gente vai ter aqui, quando ele coloca no tópico C, falta-te uma coisa, né? Por quê? Porque Lutero era uma pessoa que se retirou para um mosteiro, que se cuidava, se afastou de tudo, procurando encontrar uma paz espiritual, lendo, estudando. E o que acontece? Ele se decepciona, né? Não foi lá que ele encontrou o que a sua alma precisava. Então, a gente vai ter isso na Bíblia. Isso é prática de ascetismo, né? Então, a gente pode ler esse texto aqui e aplicar aqui, por exemplo, a condenação que a própria Bíblia vai falar sobre prática de ascetismo. Então, Paulo falou muito sobre isso, né? Que haveriam falsos mestres, falsos doutores, que ensinar que você tem que se abster disso, se abster de tantas coisas, que, na verdade, se tiver algum proveito, vai ser para a carne, né? Por condução da carne. Mas para o espírito não vai ter proveito. Então, nisso aqui nós observamos aqui essas práticas, por exemplo, de ascetismo, né? Com proibições humanas. Até coloquei 2 versículos como referência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, e Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, é onde o apóstolo Paulo vai falar sobre práticas de ascetismo, né? Que elas não são um fim para nos levar à salvação. Colocando também, irmãos, nesse agir de Lutero, já passando para o tópico 2, né, as contribuições da reforma, então nós vamos observar, como já dissemos aqui, que Lutero era de uma pessoa de um conhecimento intelectual muito bom, e o que o ajudou também para o momento em que ele estava vivendo, como o nosso irmão Sérgio disse, que se não acontecesse com Lutero, aconteceria de uma outra forma naquele momento. Isso porque Deus já estava trabalhando para que isso viesse a acontecer. Nós temos, por exemplo, aqui a tradução da Bíblia para o inglês, feita por John Wycliffe, né? Isso em 1330. Então, com a vinda de uma tradução da Bíblia, a Bíblia começou a ficar mais acessível na Europa, né? Então, as pessoas começaram a ter mais facilidade de ler, de compreender, e não era lido só pelo latim, só as pessoas conheciam. Então, a tradução da Bíblia para o inglês, que custou depois, né, o John Wycliffe foi o homem que foi, depois de morto, foi retirado da sepultura e foi desenterrado e foi queimado por ter traduzido a Bíblia, né, para o inglês. Então, a cooperação de Wycliffe teve por traduzir a Bíblia
né? E de alguns outros tradutores que traduziam outros trechos da palavra, teve uma cooperação muito grande para que a reforma acontecesse. E, inclusive, o próprio Lutero, ele vai também fazer esse artifício, né, de traduzir a palavra, traduzir textos, seus pensamentos, traduzindo-os e levando ao conhecimento das pessoas. Nós nos apegamos muito, por exemplo, ao texto de Romanos, né? Capítulo 1, versículo 17, um texto que ele leu e diz: pois o justo, a justiça de Deus se revela no Evangelho e de fé em fé, como escrito está, o justo viverá pela fé. Né? Então, é claro que se nós fôssemos observar o conteúdo da carta de Romanos, todo o livro influenciou Lutero de uma forma muito grande. Né? Porque no capítulo 1 ele vai ver o que? A condenação dos gentios. No capítulo 2 ele vai ver a condenação dos judeus. Se ele for pensar aqui, trazendo uma reflexão para nós, no capítulo 1, Deus condenando os gentios, as pessoas que não tinham uma religião. E no capítulo 2, Paulo, né, escrevendo ali, falando da condenação dos judeus, que seriam os religiosos da época, era justamente o que Lutero estava começando a observar. Ele via que as pessoas que não faziam parte da igreja estavam indo pelo caminho de perdição, e os que faziam parte da igreja, que era e tu, que tem por sobrenome judeu, que se repousa na lei, e no capítulo 2 que Paulo vai dizendo, ele começava a olhar para dentro da própria igreja. Né? Então, quer dizer, os que não têm igreja está no capítulo 1, e nós que estamos aqui dentro da igreja, nós estamos no capítulo 2. Quando ele chega no capítulo 3, ele vai ler que todos estão condenados, né? Todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então, a carta de Romanos, em um dos livros que eu estava lendo, Lutero diz que Romanos e as cartas de João e a carta de Romanos são livros fundamentais para a pregação de toda a palavra de Deus, para que as pessoas venham a ter um conhecimento. Então, para que essas reformas acontecessem, a tradução da Bíblia foi algo de grande importância. Né? Então, o fato de termos aqui tradutores que antecederam e depois tradutores que vieram foi o que impulsionou para que a palavra de Deus chegasse até as pessoas. E quando a gente começa a observar isso, o que dá base para uma pessoa fazer algo é quando ele traz as coisas que ele está fazendo mais claro para as pessoas. Então, Lutero não quis fazer uma reforma escondida. Não, na verdade, ele falou, vou traduzir e está aqui. Está aqui, ó. A palavra, o texto diz assim, assim, assim. Aí ele traduzia e entregava para as pessoas. Né? Então, John Wycliffe também foi esse mesmo pensamento. Algumas coisas estão erradas, mas por que está errado? Olha, eu vou traduzir, está aqui. E começava a entregar, e as pessoas lendo, as pessoas começavam a entender que da maneira que estava sendo conduzido, realmente estava errado. Então, quer que as coisas aconteçam, faça sempre da forma correta. Fale a verdade, ensine a verdade, porque aqui está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a reforma de Lutero não era apenas uma rebelião. Né? Os luteranos, os que seguem Lutero, foram os rebeldes. Não. Na verdade, tudo que ele fez questão de mostrar o que estava escrito, traduzindo a própria palavra e deixando que as pessoas entendessem isso. Isso é bem verdade, né? Lutero, ele não tinha como objetivo romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que a Igreja voltasse aos princípios, né? E aí, quando nós falamos da contribuição da Reforma, teve muitas, mas ela se resume aí em 5 solas, né? Ou em 5 pontos. Uma coisa que eu fiz questão de escrever e frisar, e até muitos cometem esse erro, porque eu já escutei pessoas, e Lutero estabeleceu as 5 solas. Não foi Lutero. O conceito estava na reforma de Lutero. Porém, sistematizado como nós temos hoje, foi tempos depois da reforma, quando os teólogos reformadores se reuniram e começaram a sintetizar as 95 teses em 5 pensamentos.
E aí a primeira que nós temos é as Escrituras, né? Como bem o irmão colocou. O primeiro ponto da reforma de Lutero foi dar as Escrituras ao povo. E quando nós vemos das Escrituras, uma coisa que eu acho interessante das 5 solas é que elas eram doutrinas também da Igreja Católica. O que esses teólogos reformadores fazem? Eles pegam aquilo que a Igreja Católica cria, porque a Igreja Católica cria que a Bíblia era inspirada, que a Bíblia era infalível, que a Bíblia era inerrante, porém eles não criam que a Bíblia era suficiente. Eles colocavam a tradição, a própria palavra do Papa em igualdade, sim, ou até superior, né? Não que a tradição seja ruim, nós temos as nossas tradições, mas as tradições assembleanas, né, como a harpa, como os nossos dogmas, o falar em línguas e outras coisas, não está acima das Escrituras. As Escrituras, ela é inspirada, suficiente, infalível e inerrante. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, né? Então, por isso, ela não precisa ser atualizada, porque ela é atualíssima, ela é atual, porque o nosso Deus é eterno, né? E ali Lutero começa a querer compartilhar com o povo aquilo que ele viveu. Porque se nós lemos a história, Os Generais de Deus, é um livro que tem só em inglês e espanhol, que chama Work of the Luther, a obra de Lutero. O escritor vai dizer o seguinte, que Lutero começa a passar muito tempo com as Escrituras. E nós sabemos que o remédio, o problema para uma religião morta, para uma igreja que está morta na sua visão mundana às vezes, é as Escrituras. As pessoas que leem a Bíblia, elas são problemáticas para a igreja morta, entendeu? Para uma igreja viva, ela não é um problema, ela é uma solução. Mas para aqueles que querem viver de acordo com o seu bel prazer, aqueles que leem a Bíblia, que procuram viver a Bíblia, ele é um problema, né? Então, dentro das Escrituras, eu vejo que essa foi o primeiro ponto que Lutero trouxe aí, que a Reforma trouxe, foi essa volta às Escrituras como acima de qualquer dogma, de qualquer pensamento. As Escrituras, e falando para os nossos dias, queremos uma reforma que coloque a Bíblia como a infalível, suficiente, inerrante e inspirada palavra de Deus nos nossos púlpitos. Essas 5 solas aqui é algo que nós devemos estar sempre atento, né? E o que levou a Lutero brigar contra era do que a igreja estava falhando nessas questões. Por exemplo, em fé, em graça, em dar a glória a Deus, em ter só Jesus Cristo como único Salvador, em ter as Escrituras como o único guia de regra de fé e prática, né? Então, tudo isso nós precisamos observar se o lugar onde nós estamos está enquadrando no que está escrito aqui, né? Então, isso é muito importante, né? Nós também observarmos que a palavra de Deus ela tem que ocupar lugar nos nossos cultos, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, né? Não somente dentro da igreja, mas também ler a palavra de Deus em casa. Por exemplo, a questão da fé, né? A justificação é unicamente pela fé em Cristo, né? Então, ser justificado pela fé. E a pregação de Lutero, justificação pela graça e pela fé, ela hoje, em alguns lugares, ela não é muito bem aceita, porque ela não dá vazão para as pessoas exigir nada materialmente de ninguém, né? Mas esta é o que a palavra ensina. O ofertar, o contribuir, é algo que o salvo ele precisa entender que ele faz parte daquela igreja, daquela denominação, e ele contribui para a pregação do evangelho, para a manutenção dos seus templos, né? Não pode se incluir nada disso como um meio de que a pessoa seja salva.
Justamente porque Lutero poderia falar assim, eles estão vendendo indulgências, vendendo perdão, essas coisas, mas é por uma boa causa. É para construir a Basílica de São Pedro. Então vamos deixar, né? Teoricamente. Então, esse caminho, muitas igrejas estão indo. Não abertamente, como nós estamos falando aqui, mas de uma forma mais às escuras, né? Então, deixar claro que só a fé, só a graça, né? Então Lutero foi para Roma procurar encontrar resposta para suas perguntas, não achou. Ele foi para Jerusalém procurar resposta para suas perguntas, não encontrou, né? Então, pagava suas penitências, suas orações, cumpria suas... mas nada supria o que a sua alma precisava. E ele encontrou que somente pela fé e somente pela graça, né? Então não existe nada a mais que nós possamos acrescentar, né? Então são palavras que muitas das vezes em alguns lugares podem soar que não vai trazer muito benefício, né? Entretanto, essa é a palavra da verdade, essa é a palavra que precisa ser pregada, né? E a pessoa vindo para Cristo, então ele vai sendo discipulado, ele vai sendo ensinado que ele precisa ajudar, precisa contribuir, precisa se dedicar à sua vida, né? Que ele, agora, como salvo, ele tem que ter uma mudança de vida, né? Não por um monte de obrigações, mas porque o Espírito de Deus habita nele. O Espírito de Deus transforma a vida dele, né? Então isso fica muito bonito, né? E também aqui, olha, eu gostei muito dessa parte aqui que ele coloca somente Cristo. A reforma defendia, conforme as Escrituras, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Tá, a gente está dentro de uma igreja que a gente entende isso, né? O que foi combatido era o entendimento do credo que colocava outras pessoas na posição de mediadores entre Deus e o homem, né? E até um sistema sacramental, batismo, extrema-unção, missa, pelos mortos, colocando no centro das atenções outras coisas, né? Então, colocar que voltemos, assim como Lutero, a proclamar Jesus Cristo e esse crucificado, colocando no centro da pregação e no louvor do culto, né? Lutero observava tanto a centralidade de Cristo que, além de promover uma reorganização do culto, também reformou a música para o culto. Então, quando a Igreja Católica quis trazer Lutero para o julgamento, em que ele foi levado para ser julgado, ele ia ser levado para ser sentenciado à morte. Mas foi escondido, né? Sequestrado e escondido pelo príncipe da Saxônia, Frederico, e lá foi onde ele ficou, num castelo em Hamburgo, né? E onde ele escreveu o hino 581 da nossa harpa cristã e no Castelo Forte. Então, Lutero, ele privava por isso, somente Cristo. Cristo tinha que ser o centro da pregação, o centro da igreja, né? Então, que nós possamos olhar para a liturgia dos nossos cultos de hoje e nos perguntar, é só a Escritura? É só a fé? É só a graça? É só Cristo? A glória é somente a Deus? Se algum desses pontos nós estivermos falhando nas nossas igrejas, será que não estamos precisando também de uma reforma? Será que não estamos também precisando de alguma mudança, né? Não porque Lutero diz, mas porque a palavra nos mostra isto, né? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, né? E Cristo deve ser a atenção, o centro da atenção. Então, é muito preocupante, né? Quando nós temos muitos eventos, muitas pessoas, às vezes muito importantes. Então, muitas pessoas, às vezes, vão a alguns lugares por causa de nome A, de nome B, né? Nós não podemos jamais diminuir essas pessoas, mas entender que se naquela pessoa há uma virtude, é porque Deus é naquela vida daquela pessoa, né? E não querer colocá-lo acima até mesmo do próprio Deus ou do próprio Cristo.
Isso daí é bem verdade, irmão, pastor Evangelho. E assim, sintetizando as cinco solas, elas são resposta a, a todo aquele erros, a toda aquelas coisas erradas que estavam acontecendo ali na igreja de Roma, né? Entre elas a própria pregação de Tetson, que dizia coisas absurdas, né? Então, o remédio para esse mercado da fé que se instalou nos nossos dias ainda continua sendo a fé, a graça, porque a graça ela vai, quando eu olho para a graça e para a fé, eu compreendo que a salvação ela é de Deus. Deus é o autor, Deus é o executor e Deus é o consumador dessa salvação. Qual que é o meu papel nela? Somente andar de acordo. E até por isso que eu fiz questão de buscar amparato histórico em literatura e deixar bem claro que Lutero ele se levanta por quê? Porque a Igreja de Roma coloca, olha, você pode ser salvo desde que você participe da extrema-unção, desde que você se batize, desde que você dê oferta, desde que você faça isso ou aquilo. Você não precisa observar as escrituras. Essas coisas também podem te salvar, né? Eu falo porque eu escutei aí, não faz muito tempo, um pregador de nome aqui no Brasil dizer que a oferta perdoa. Entendeu? Então nós vemos que os erros que aconteciam ali no contexto de Lutero estão no nosso meio. As pessoas estão dando glória aos homens. Nós vivemos o culto do hedonismo, né? Chega lá o pastor Evandir, eu esqueço que o pastor Evandir foi comprado pelo sangue de Jesus, é meu irmão em Cristo e começo a praticar hedonismo, né? Nós temos que honrar nossas lideranças, sim, mas não idolatrá-las, não colocá-las acima de Deus. É Deus quem é o centro, a Deus é a glória. Então, em suma, as cinco solas, elas é o remédio, ela é o antídoto para tudo isso que nós vivemos. E aos irmãos que quiserem conhecer um pouco mais as cinco solas, conhecer inclusive as 95 teses que nós muitas das vezes falamos e a maioria nunca as leu completamente, eu indico esse livro, né, Os Generais de Deus. É um livro que traz aqui bem detalhado a história de Lutero, traz bem detalhado todo esse contexto histórico, né? Para que fique melhor compreendido o porquê que o Lutero ali e depois os reformadores, os teólogos que vieram depois dele, bateram muito nessa tecla. Graça, fé, Cristo, a glória para Deus e as Escrituras. E, inclusive, hoje, por exemplo, a gente tem uma igreja chamada Igreja Luterana, sendo que o próprio Lutero combateu, né, a ter alguém no lugar de Jesus, né? Então, acredito que se ele viesse nessa igreja, eu falava, vocês entenderam alguma coisa errado sobre o que eu estava dizendo sobre reforma, né? Porque toda a glória é para Deus. Então, a igreja, ela tem que ser de Jesus Cristo, né? Do Senhor, né? Mas, enfim, mas só citando, por exemplo, se você pesquisar na igreja luterana, os luteranos, você vai encontrar também ali muita coisa sobre Lutero, inclusive até esses catecismos, né? O catecismo em alemão, que na verdade foi algo muito bom. Eu andei olhando o conteúdo desse catecismo que ele escreveu em alemão, um conteúdo muito bom, em que ele vai trazer sobre os mandamentos, e eu li também que Lutero, ele traduzia para o alemão em uma linguagem popular. Inclusive, o comentário que eu li, ele citou o exemplo, por exemplo, de ler uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Quando você lia algo de Lutero em alemão, era uma linguagem bem popular para que as pessoas pudessem entender. Então a gente vê uma pessoa com vasto conhecimento traduzindo ao nível de que as pessoas que estavam lendo pudessem compreender. Então isso nos mostra que nós devemos o quê? Chegar mais perto das pessoas que nós queremos alcançar. Então Lutero fez isso, ele chegou mais perto, levando o quê? Traduzindo e levando de uma forma que a pessoa pudesse entender, pudesse compreender, né? E colocando sempre Deus
acima de todas as coisas. Sempre seguindo aqui o pensamento da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos entender, e isso fica muito claro, sendo a justificação pela fé, pela graça, né? E colocando aqui, olha, toda a glória para Deus. Né? Então, quando ele observava as conduta da igreja, colocando líderes acima da Bíblia, acima de Deus, que as pessoas tinham que ser venerados, adorados, e que não podiam nem ser questionado. Uma palavra vinda de um líder não podia nem ser questionada, tinha que ser aceitada sem questionar. E isso levou à morte de vários deles, os pré-reformadores, né? E então Martinho Lutero ele viveu uma batalha espiritual muito grande, né? Porque ele tinha uma influência também. E agora questiona, não questiona, e ele questionou. E é claro que a intenção dele não era dividir a igreja. A igreja católica já estava dividida na época de Lutero, já havia sido dividida há mais de 400 anos atrás. E agora estava vindo de novo, enfrentando um novo momento de crise, né? E que, na verdade, essas crises elas aconteceram porque as lideranças foram desviando a igreja da conduta da verdade, né? Então, Deus levanta reformadores, né? Existem reformadores de alta escala e reformadores de pequena escala. De repente, ali, no lugar onde você está inserido, Deus pode te levar como um reformador. Para quê? Para dividir? Não. Para chamar, para debater algo que pode não estar sendo conduzido conforme a palavra de Deus. Essa era a intenção de Lutero. Ele chegou lá como reformador para dividir? Não. Ele chegou, colocou aqui, olha, a intenção dele era debater, discutir sobre o uso das indulgências, né? Então, Deus pode nos usar também, em pequena escala, para voltarmos mais para Deus. Seja na maneira de condução de louvor, na maneira de pregação, na maneira em que a igreja olha para a sociedade que está lá fora, né? Então, quem sabe nós possamos ser esse instrumento de Deus aí durante esse trimestre que estamos estudando, né? Colocando aqui já na nossa conclusão, assim eu faço as minhas palavras encerrando, deixo para o irmão Sérgio concluir, mas aqui está escrito aqui, olha, ó quão certas práticas cristãs vistas em muitos lugares estão distantes das Escrituras, né? Então, muitas práticas, né, vistas em muitos lugares estão distantes das Escrituras. A Bíblia nos convida a fazer tudo para a glória de Deus, não para o nosso entretenimento, mas para a glória de Deus, né? Então, que nós possamos entender o porquê aconteceu, como aconteceu e como deve continuar acontecendo, né? Já ouvi alguém falar que se Jesus não voltar tão breve, a nossa igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, mas igreja de forma geral, ela vai passar por reformas, porque a gente vê de uma forma geral hoje muito marketing, muito comércio, né? Então, será que se Jesus entrasse em alguns lugares, ele também não teria a mesma atitude quando ele entrou no templo no passado, né? Se ele entrasse, por exemplo, nas escolas, eu sempre digo isso, em uma escola bíblica, um lugar que Jesus ia visitar e ia perguntar, o que vocês estão falando a meu respeito aqui? Porque se é uma escola bíblica, você está falando da Bíblia. E aqui está falando de Jesus. Então, Jesus poderia entrar numa escola bíblica, em uma sala nossa de aula, e se sentar e dizer assim, eu vim aqui ouvir o que você está falando a meu respeito. Tudo isso que o irmão falou, acho que fecha bem o pensamento aqui da reforma. Ao professor eu indico que estude o contexto para entender, né? Isso daqui só foram insights, essa gravação são apenas insights daquilo que você pode estudar sobre Lutero. E o que fica para nós de legado, né, prático quando nós entendemos que nós temos que voltar às Escrituras, que é a graça e a fé que nos salva, que Cristo tem que ser o centro e que tudo tem que ser para a glória de Deus,
com certeza o Senhor nos levantará como reformadores. Recente eu conversava com o irmão e eu dizia que mais do que um avivamento, nós estamos precisando de uma reforma urgente, porque em alguns lugares a Bíblia ela é tratada apenas como um livro. Eu gosto do estudo, sou uma pessoa que eu gosto de ler, eu gosto da vida intelectual, porém, para mim, a Bíblia ainda continua e sempre será o livro que terá o primeiro lugar. Em muitos cultos é isso, né? Nós vivemos a escolástica no nosso meio, nada contra, eu gosto, mas colocamos outras coisas, o entretenimento, né? É, e, e isso vai tomando lugar, vai pegando aquilo que é para a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, que Deus possa abençoar. Muito grato a Deus por essa gravação, né? Pelo pastor Evandir ter sido aí comentários tão profundos. E mais uma vez louvo a Deus pela oportunidade de ter escrito sobre e feito, né, que é o maior desejo meu, fazer os irmãos pensar sobre a necessidade de uma reforma nos nossos dias. Muito bem, agradecemos aqui a Deus, agradecemos o irmão Sérgio, né? E que o professor possa verdadeiramente orar, buscar Deus, estudar a sua lição e deixar o Espírito te usar de acordo com a necessidade de cada grupo que nós temos pela frente. Sim, somos gratos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.